E olha, como eu falei, hoje eu tô de rosa, tô aqui com o lacinho que simboliza o Outubro Rosa, né? É um movimento popular que é internacionalmente conhecido. Outubro Rosa. E aqui hoje no Vida Melhor a gente vai ter essa oportunidade e muito mais. E o Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo, não é só no Brasil não. Esse laço simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama, estimula a população a participar, as empresas, as entidades. É um movimento muito bonito, muito importante que começou nos Estados Unidos, com ações de incentivo da prevenção do câncer de mama através do autoexame e da mamografia. E olha, a popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo todo, motivando e unindo as pessoas em torno dessa causa nobre. No Brasil, infelizmente, o câncer de mama é o que mais causa morte entre as mulheres. As taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada no estágio avançado. E é por isso que a gente precisa trazer esse assunto à tona, conscientizar principalmente as mulheres a partir de uma determinada idade, que a gente vai entender já já, que é necessário fazer não só o autoexame, mas a mamografia anualmente. Na população mundial, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. Como não existe maneira de prevenir o câncer de mama, o ideal realmente foi como eu falei, é que cada mulher busque o diagnóstico precocemente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Guerino Barbalaco Neto, que é mastologista, mestre em ciência da saúde, e é ele que coordena o serviço de mastologia do Hospital da Mulher em Santo André e coordena também o grupo multidisciplinar A Mama sob Novos Olhares. Dr. Guerino, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Claudinha. Prazer recebê-lo. Vamos sentar aqui um pouquinho para a gente conversar mais sobre o câncer de mama, fazer com que as mulheres entendam a necessidade dos exames, não só do autoexame, mas da mamografia, né? A partir de que idade esses exames são imprescindíveis? Bom, a mamografia hoje, a partir dos 40 anos. A gente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia, que preconiza a mamografia anual a partir dos 40 anos. Pelo INCA e pelo Ministério da Saúde, a mamografia seria a partir dos 50 anos. Mas a gente tem visto casos muito precoces de câncer de mama. Então, o que se preconiza pela sociedade a partir dos 40 anos, anual. Tá. Eu falei ainda há pouco que a gente acredita, na verdade, através dos estudos, das pesquisas que a gente fez, que a maior parte dos óbitos é causado pelo diagnóstico já num estágio avançado da doença. A mamografia seria para diagnosticar a doença num estágio inicial, para que o tratamento seja eficiente? Sim, a mamografia ela não faz prevenção de câncer de mama, ela faz diagnóstico. Então, a mamografia consegue pegar lesões de até 2 milímetros. Né? Sendo que o exame de palpação você vai conseguir pegar com 2, 3 centímetros a mulher. Então é de suma importância que se faça a mamografia. Realmente no Brasil nós temos um diagnóstico avançado, que são tumores muito grandes, né? O paciente chega a nós já com tumores avançados, que às vezes não permite que você realize uma cirurgia conservadora. E como é que está hoje no Brasil a facilidade, o acesso das mulheres ao exame de mamografia? Ainda existe um pouco de desnível, né? Então, nós temos em São Paulo muitos mamógrafos, né? Então, existe uma facilidade de se realizar a mamografia, porém, em estados mais do Nordeste, Norte, você não tem a quantidade de mamógrafos e, às vezes, você não tem mamógrafo para realizar o exame, né? Então, nesses locais, normalmente, você tem um diagnóstico mais tardio. Agora, a partir do momento que a gente abraça esse movimento, que a gente conscientiza a população, eu acho que mais gente procura o exame e talvez as autoridades se sensibilizem e comecem a realmente facilitar um pouco para que esse exame seja acessível para a maior parte das mulheres, mesmo que em locais mais distantes, fora de São Paulo, né? O problema não é só a realização da mamografia, porque você pode oferecer a mamografia, fazer um diagnóstico e não ter algum local para tratar essa paciente. Então, junto com o exame, você tem que ter toda uma retaguarda de locais que realizem a biópsia, que realizem a cirurgia, que se faça a quimioterapia, a radioterapia. Então, às vezes, nesses locais, você não tem isso. Você faz o diagnóstico
e atrasa 6, 7, 8 meses para que a paciente chegue em um local que consiga fazer isso. Então, é um conjunto de ações que o governo deveria ter para que você faça, além do diagnóstico, um atendimento mais rápido para essa paciente. E a gente tem que lutar para que isso seja resolvido em breve, porque a partir do diagnóstico com um tratamento eficiente, bem feito, a chance de cura é grande, né? Muito grande. Se você consegue fazer o diagnóstico de uma lesão pequena, a chance de cura é muito grande. Tá? Então, cura, cirurgia conservadora, às vezes não realizar a quimioterapia. O que tem que fazer é que toda a cirurgia conservadora hoje, por câncer, é realizado radioterapia. E nem toda cirurgia por câncer é realizado quimioterapia. Então, hoje a gente tem prognósticos melhores, né? Você tem hoje, se falando de outros tipos de câncer, classificações diferentes, né? Que você classifica luminal A, B. Por quê? Porque alguns tumores, eles são mais agressivos e outros menos agressivos, independente do tamanho. Mas hoje você consegue fazer coisas bem melhores, né? Mesmo tendo esses diferenciais, tipos diferentes de tumores. É, porque o tipo diferente, às vezes, vai determinar um prognóstico mais reservado, um tumor mais agressivo. O que é um prognóstico mais reservado para quem está em casa? Então, vamos pensar assim. Você tem um tumor hoje, que é o carcinoma ductal in situ, 75% a 80% de quem tem câncer tem carcinoma ductal in situ. Então, se você pegar um tumor, vamos falar, até 2 centímetros, a gente sabe que de 100 pacientes que são operadas em 5 anos, 15 vão a óbito e 85 vão estar vivas. Se você tem um prognóstico mais reservado, é o quê? Às vezes você tem um tumor que é mais agressivo e naquele tumor você fala assim, esse paciente, de 100 que eu opero, 50 vão morrer nos próximos 5 anos. Então, são diferenças que se projetam para você também verificar o que você tem que fazer, se você tem que ser mais agressivo, né? Tem essas diferenças. Tá, mas em qualquer tipo, se for feito um diagnóstico precoce e um tratamento eficiente, correto, a chance de sobrevida é muito grande. Hoje a gente fala em cura de câncer, né? Antes se falava, olha, você tem chance e tal. Hoje se fala em cura. Quando você pega tumores pequenos, com uma graduação histológica, que é uma análise que se faz do tumor, com um perfil, um painel imunohistoquímico favorável, e tumores pequenos, você acaba falando, ó, essa paciente está curada. Que ótimo, perfeito. Eu estou vendo que você trouxe aqui uma série de equipamentos, né, para mostrar para a gente. Esse é o quê? Isso daqui é um molde de uma mama, em que você tem a palpação do que é normal, achado normal também, que é um pouquinho, às vezes a mama não é homogênea, né? Você tem glândula mamária com gordura e você tem alguns desníveis que às vezes as pacientes ficam preocupadas. Você tem aqui um achado de um nódulozinho, se você quiser. Então, deixa eu começar daqui. Aí é o normal. Aqui é o normal. Isso. Tá. Aí do lado você vai ter o quê? É um pouquinho diferente a textura. Aqui já está... Naqueles dias tipo, pré-menstruais, tá a gente fica com a mama assim, que tem uma parte mais endurecida. Perfeito. Né? Mas aí não tem... Isso é o normal. Tá, é o normal, tá durinho e tá fixo aqui, é isso? Na realidade isso daí seria a glândula, né? Você tem um aumento de líquido na mama e você tem gordura, então você consegue, a glândula você palpa mais e a gordura ela é mais depressiva. Tá, é como se tivesse alguma coisa aqui dentro mais durinha, tá? Aí pra cá, aqui tá molinho, aí aqui eu tenho uma bolinha aqui, ó. O que eu tô sentindo, queria tanto que vocês tivessem a oportunidade de perceber isso também. Aqui, tá vendo que meu dedo deu uma caidinha, ó? Ele vem, é uma bolinha mesmo. E ela anda, ela é solta. Isso daí é um nódulozinho com características benignas. Tá, mas mesmo assim, a gente fez o autoexame, tem que procurar o médico e fazer a mamografia, porque aí vai detectar os pequenininhos. Então, esse daqui é um achado alterado, mas é benigno. É benigno. Tá, aí vamos pra cá. Aqui já tem um grande. Aqui é uma jabuticaba pequenininha, né? É mais ou menos isso, só que dura. Durinha, fixa.
Ah, ela não anda. Não. Ah, São características diferentes. a que anda normalmente é benigna, é isso? Normalmente é benigno. A que está fixa e que não anda... É mais suspeito. Você não pode falar que é câncer, mas é um nódulo que tem que ter uma investigação um pouco melhor. E a diferença desse achado aqui, que é o que precisa de uma investigação melhor e que é a fixa, e que eu falei que parece uma jabuticaba pequenininha, é bem diferente desse que eu falei que é durinho, que praticamente, acho que todas nós mulheres temos, quando estamos naquela fase da pré-menstruação, que é mais durinho, que a gente sente que tem... chama displasia, isso? Não, displasia é um outra termo que coisa. não se usa mais. Não se usa. Mastopatia, chamava antigamente, exatamente. Né? Mastopatia, alteração funcional benigna, que hoje você encontra, às vezes, em resultado de ultrassom, de mamografia. Tá, então é bom a gente ficar atento e também entender, porque todo mundo fala, e na televisão fala-se muito, o autoexame, as pessoas ensinam, mas a gente tem que entender exatamente o que é para encontrar nesse autoexame, ou não é para encontrar de jeito nenhum nesse autoexame, né? Mas independente do autoexame, a mamografia tem que ser feita. Você tem que dividir assim, mamografia não é para todas as pessoas. Você pega abaixo dos 35 anos... você vai pedir ultrassom. Se a imagem for uma imagem um pouco suspeita, você pode complementar com a mamografia, se for o caso. Se for um nódulo, que nem esse que a gente falou que ele é soltinho, e ele tem todas as características benignas, já basta, você pode fazer uma punção. No caso de uma lesão suspeita, que você palpou o nódulo, fez um ultrassom para uma paciente jovem e ela tem uma lesão suspeita, é necessário complementar com a mamografia e as biópsias que forem necessárias. Acima de 35 anos, fica a possibilidade de fazer ou não mamografia ou ultrassom. Mas acima dos 40, sempre iniciar com mamografia. Tá. Se tem história na família de mãe que teve câncer de mama, avó, não sei se entra também, irmã. Aí o risco é maior? Em relação à população geral, essas pessoas, elas têm um risco aumentado. Mas em relação à população geral, não significa que essa paciente vai ter câncer. Por quê? Porque a maioria dos cânceres, eles são esporádicos. Então, vamos supor, eu opero 100 casos de câncer. De 5 a 10, vai ter história familiar. Só que os outros 90, 95, apareceram 100 casos na família. Então, não é essa... coisa que se fala, olha, se você tem câncer na família, tem que tomar cuidado. Não tem uma relação direta, se tem, vai ter. Não necessariamente. Seria um atestado terrível para as famílias. Né? Ok. Eu estava te perguntando no intervalo o que eram essas outras peças que a gente vai mostrar aqui, né? Ele trouxe uma mama, que eu mostrei no primeiro bloco, mas aqui tem outras peças interessantes para a gente conhecer. Isso daí é uma prótese, né? Provisória mamária, que é feita pelo grupo Viva Melhor, que trabalha comigo, né? São um grupo de pessoas que sofreram cirurgia de mama e se uniram, né, uma organização para ajudar outras pessoas na mesma situação. Então, quando se faz a mastectomia, às vezes elas entregam essa prótesezinha, né, a paciente internada, ela já passa no leito, entrega essa prótese, conversa com a paciente. Nós temos também aqui um sutiã que você consegue colocar a prótese dentro, então você diminui aquela diferença, né? Você melhora um pouco a qualidade de vida do paciente com esse tipo de prótese. Bacana. É Instituto Viva Melhor. É uma organização que chama Viva Melhor. Viva Melhor. Bacana, porque de repente você está aí assistindo e fala, eu quero participar, eu quero conhecer, eu quero de alguma forma ajudar. Então, pode entrar na internet e pesquisar. E tem esse travesseirinho também. Esse travesseirinho é depois da cirurgia? Quando a gente faz a cirurgia, às vezes você esvazia a axila ou tira os linfonodos, né? Então, para apoiar, que às vezes fica com uma sensibilidade aumentada, não é dor, é só uma sensibilidade, você utiliza isso daí. Tá. É um conforto a mais que a gente proporciona. Lindo o trabalho do Viva Melhor. A Sandra Rangel pergunta se existe possibilidade de ter câncer de mama quem já amamentou 3 filhos. Existe a possibilidade em todas as mulheres. A amamentação, ela é uma proteção relativa. Não significa que você amamentar não vai ter câncer de mama. É uma proteção relativa, tá? Então, assim, na idade ideal, comece a fazer as mamografias, tudo direitinho. A amamentação não evita câncer, ela faz proteção. Ok. A Maria das Graças da Silva, ela é de Porto Alegre. Ela diz que uma amiga está com câncer, descoberto recentemente. Está muito desacreditada. Ela pergunta, o câncer de mama tem cura? A gente já falou aqui, né? Ele tem cura e é considerado um câncer de bom prognóstico, né? Sendo realizado o tratamento de uma forma correta, tudo tem excelentes chances.
Agora, é verdade que o tratamento do câncer precisa, um tanto quanto, da participação emocional da paciente? Ela acreditar nessa cura, ela tá com a autoestima bem? Ah, com certeza. Eu acho que aquela energia positiva que ela tem de acreditar na cura, isso faz daí diferença. Faz diferença. Então, o que acontece? Hoje, você não pode só pensar em cirurgia e não dar mais suporte para o paciente. Então, o que eu faço? Eu tenho psicólogas que trabalham comigo, eu tenho fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, o grupo Viva Melhor. Então, a gente faz o quê? A gente abraça a paciente, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir... Isso é importante. Eu fico feliz que não é só em Santo André que acontece. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Instituto do Câncer do Estado promoveu um dia de modelo para cerca de 60 mulheres e foi um dia muito especial para todas elas. E eu pude aprender um pouco com cada uma dessas histórias. Eu tenho certeza que você também vai aprender um pouco com cada uma dessas histórias. E eu percebi que muitas vezes a mulher, assim que ela passa pela cirurgia ou descobre que tem um câncer de mama, ela tem muito medo, a autoestima cai e o medo vem com toda a força, não é verdade? É verdade. E é isso que a gente também vai conferir agora através desse bate-papo com algumas mulheres. Pode rodar. Todas as mulheres que têm, né, o diagnóstico de câncer de mama, elas acabam tendo uma alteração muito grande e um medo muito grande com relação à parte física, né? Um medo muito grande que as mulheres têm é o medo da rejeição, né? Tanto da família, dos amigos e principalmente do parceiro. Então essa questão da autoestima é muito importante. É importante que as pessoas próximas estejam também apoiando essa mulher no momento do tratamento e é importante que ela tente manter o máximo possível da rotina comum dela. Tem dados estatísticos de que tem previsto aí mais de 52 mil registros de novos casos só no ano de 2012, então a gente sabe que a prevenção é sempre a melhor maneira, né? Detectado no início, o câncer de mama pode ter cura, né? O tratamento ele passa, né? Assim, parece que é uma fase muito complicada que vai durar a vida inteira, mas não dura, a gente sabe que ele passa. Então, vivendo isso da maneira mais tranquila que for possível, né? Mantendo a autoestima, mantendo os relacionamentos e o apoio de todo mundo é fundamental. A autoestima, na verdade, é a maneira com que a gente se percebe, né? Falando assim de uma maneira mais simplificada. É como a gente se percebe, é como a gente vê o nosso corpo, né? Como a gente percebe as nossas qualidades, os nossos potenciais. Então, se isso estiver alterado, a gente pode, às vezes, se perceber de uma maneira muito mais negativa do que seria na realidade. A falta de autoestima, ela pode prejudicar não só, né, o decorrer do tratamento, mas como toda a qualidade de vida dessa paciente. Descobri um câncer de mama em 2008 e até então estou me tratando. 2008 na mama, 2010 na coluna, depois foi para a costela, bacia e ovário. Eu estou aqui, linda, maravilhosa. Antes, depois, eu digo que eu sou uma outra pessoa. Eu já digo várias vezes, eu renasci num diamante bruto que estou tentando me lapidar. Estou vivendo. Meu diagnóstico tem 13 anos. Levei quase um ano para entrar em tratamento, mas a hora que foi realmente comprovado, em uma semana eu já estava operada. Eu gosto muito mais de mim hoje. Eu nem sabia que eu gostava de mim. Eu não me conhecia. Eu estava mais engajada num mundo que te pede para correr, para trabalhar, para ser mãe, para ser tudo, e menos olhar para você. E foi quando eu aprendi a olhar para mim mesma que eu me descobri. A partir do momento que eu descobri, né, que eu tive meu diagnóstico, é lógico que a princípio eu perdi o chão e tudo mais. Mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça logo depois. Vou encarar de frente, vou seguir minha vida do jeitinho que eu seguia,
e vou cuidar da minha autoestima, que eu acho que isso é muito importante pra gente. Então é o que eu levo comigo até hoje. E outra coisa que eu aprendi muito também foi 50% da sua cura está na sua mente, os outros 50% está no tratamento. Então, a partir daí também, eu falei, se depender da minha mente, da minha cabeça, eu vou me curar. E eu me sinto uma pessoa vitoriosa. Já estou no fim do meu tratamento, já fiz cirurgia, quimioterapia, estou terminando as rádios e já me sinto uma vitoriosa. Primeira reação, cara, é assim, e agora? Né? Como é que é? Como é que fica a vidinha? Né? É o que eu digo, junto com o diagnóstico de câncer, abre um poço ao lado da gente. A gente pula se quer. Né? Se a gente quiser, a gente pula e acaba ali a história e tudo bem. Mas eu resolvi que não era isso. Isso ia ser mais uma lição, um aprendizado na minha vida. Né? Mesmo porque eu acreditava nisso, e eu precisava passar essa força para as pessoas que estavam no meu entorno que não entendiam o que estava acontecendo. A quimio é um momento difícil. Eu tenho um amigo que faz quimioterapia e ele diz que a sala de quimioterapia cheira a morte, porque as pessoas ficam ali extremamente concentradas, né, nas suas dores. Então eu procurava minimizar isso, conversando, dando risada. Né? A gente tem que encarar de frente, porque o que eu passo ninguém pode passar por mim. Então a gente tem que encarar de frente, primeiramente aceitar, depois que você aceita, você tira de letra. E se você não acreditar em você, se você não gostar de você, por que você vai lutar? Ela vem ajuda a gente a buscar uma força que é de cada um. A autoestima, ela potencializa o tratamento. Tá? Ela potencializa qualquer circunstância na sua vida. Tomar um medicamento em depressão é diferente de tomar um medicamento tendo a certeza que aquilo é para o seu benefício. Então eu penso assim, é descoberto com o tempo, tem cura e vamos caminhar em frente, certo? E é isso mesmo, tem cura e vamos caminhar em frente. E sempre pensando coisas boas ao seu respeito. Pense sempre o quanto você é grande, o quanto você é capaz, é brilhante, é forte, é guerreira. Vambora. E pra mulherada que ainda não fez um exame, não fez uma mamografia, vá, faça. Tem que se cuidar, tá bom? Sem medo de ser feliz, porque é muito bom que a ciência tem evoluído e que existam médicos amorosos em relação ao ser humano, né? De realmente abraçar as vidas, abraçar essa causa e cuidar das mulheres nesse momento de forma tão especial. Mas a primeira parte é você quem faz. Corra atrás. Tem uma pergunta que é da Helena dos Santos, ela é de Lambari, Minas Gerais. Pergunta se existe algum tipo de alimentação que ajuda a prevenir ou auxilia no tratamento do câncer e o que não se deve comer. Existe? Você tem, assim, tudo que é natural é bom, né? Mas não existe uma alimentação específica que você utiliza que fala, olha, isso daqui vai te dar uma proteção. Como também não tem nenhuma outra que você fale, olha, isso daqui você pode ter um aumento do risco. Mas, né? por exemplo, pacientes, mulheres obesas, elas têm mais propensão ou não? Existe um metabolismo, né, que você... Com a metabolização do colesterol na gordura periférica, você aumenta o nível de estrogênio. Estrogênio está relacionado com câncer de mama, né? Então, um aumento da taxa do hormônio pode fazer um feedback positivo, ou seja, dar um estímulo a mais. Para o câncer de mama. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, mas isso nada tem a ver com as mulheres que fazem reposição hormonal com estrogênio? Então, o que a reposição hormonal tem? Não é problema fazer. Mas você tem que ser monitorada no período que você está fazendo e alguns trabalhos mostram o mínimo necessário até 5 anos. Acima de 5 anos existe um risco, mas não significa que você vai ter câncer, vai aumentar teu risco para câncer. Eu acho que, assim, se a gente for passar isso para a nossa vida normal, eu acho que tem que privilegiar a qualidade de vida. Tá. Às vezes você não faz reposição hormonal, tem uma depressão e
outras coisas que correm por trás. Ok. A Luzia Gonçalves, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela diz: estou com um caroço em um dos meus seios, mas não tenho certeza se é câncer. Queria saber se existem mais sintomas além deste. Inicialmente, não é porque existe um caroço que é câncer, muito pelo contrário, a menor proporção é câncer. Então, o melhor que ela deveria fazer é aquela história, se ele for solto, se não tiver retração, se não, a pele não está retraída ou está muito abaulada, ou seja, a pele mais para cima, isso daí são alguns sinais, né, que você pode verificar, mas a melhor coisa é procurar um médico para que ele verifique, peça os exames e o que for necessário. Ok. O Márcio Gomes é de Itapira, São Paulo. Ele diz que ouviu dizer que os homens também podem ter câncer de mama. Qual é a chance? É verdade. Praticamente você tem para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem com câncer. Hoje, com o advento do pessoal ir nas academias, querer usar anabolizante, você tem uma chance maior, né, de câncer de hepático, câncer de testículo e câncer de mama também. Então, não é porque está indo na academia que está tendo um estilo saudável de vida. Tem que ir para a academia, mas realmente comer direitinho e evitar essas coisas que não fazem nada bem para o organismo. Nada. Na minha família, pergunta da Heloísa da Costa Pereira, na minha família tem casos da doença e eu estou muito aflita. Se eu mudar alguns hábitos, como emagrecer, ajudam a diminuir as chances de eu contrair o câncer de mama? Eu acho que se você perder peso, fizer atividade física, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai estar mais feliz. E fazendo os teus exames, eu acho que assim, não dá para saber por enquanto quem vai ter câncer. Então a melhor coisa é viver bem, fazer os exames de uma maneira rotineira, né? A Rosiana França, ela é de Campina Grande, na Paraíba. Descobri há 3 anos um nódulo no meu seio. Corro o risco de ter câncer de mama? Se ela não tratou e esse nódulo não aumentou, dificilmente é câncer, né? Porque o câncer ele tem uma evolução, ele não fica quieto, paradinho no local. Ok. Adriana de Leme, uma pessoa que teve tumor da mama e que foi retirada a mama, faz quimioterapia oral até hoje, 3 anos de tratamento, está com metástase. A metástase tem cura ou é difícil a cura? A metástase, às vezes você consegue retirar a área da metástase, ou você faz o controle, né? Que nem aquela senhora que falou, né, que ela teve metástase na coluna. Então, ela está controlada. É isso que se faz, se controla. Ok. A pergunta da Joana Vitoriano. Tenho 74 anos, sempre fiz mamografia anualmente. No último exame que fiz, mês passado, tive um pequeno aumento no meu nódulo. O médico marcou meu retorno de 6 em 6 meses. Ele deveria ter pedido uma biópsia ou não é necessário? É difícil falar quando você não vê os exames, né? O que a gente vê hoje, que às vezes é melhor ser um pouco mais invasivo, né, em determinados casos, mas falar de caso a caso sem saber o que é fica muito difícil. Acredito que ele esteja fazendo a conduta correta. Ok. A Francisca de Osasco, ela diz que tem 43 anos, está amamentando há 1 mês e notou um nódulo há 1 semana. Ela pergunta se ela precisa fazer uma mamografia. Diz que, como sempre teve seios pequenos, os exames nunca detectaram nódulos. Amamentando, fazer mamografia, você vê muito pouco, né? O ideal é que ela passe com o médico, avalie a necessidade de um ultrassom, porque você pode pensar também que não seja nenhum nódulo e seja galactocele, que é o acúmulo de leite durante o período da amamentação. A Fernanda Mariana, ela diz: socorro, perdi minha mãe em agosto de câncer de mama 3, metástico, osso e fígado. Meu médico me indicou cirurgia profilática. Tenho 30 anos. Devo fazer? Ainda não sou mãe. Minha mãe descobriu com 59 anos e viveu 2 anos e 10 meses apenas. É o que eu falei, né? Por você ter um caso de câncer na família não significa que você vai ter câncer. A mastectomia profilática, habitualmente, ela está reservada para aquelas pacientes que têm um histórico familiar muito grande, né? Então, você teve a mãe, a avó, a irmã, tudo. E existem exames, né? Que é a pesquisa do BRCA1, BRCA2, para ver se isso daí realmente é uma tendência, né? Se esses exames eles forem positivos, você tem uma possibilidade de 80% de ter câncer. Aí sim, o fato de a mãe ter câncer e pensar em mastectomia profilática, não sei os outros dados, talvez seja um pouco um excesso de zelo. Tá.
Então é bom ouvir mais uma opinião, né? Com certeza. Continuar aí procurando um outro médico e cuidando da sua saúde. A Neide, de São José do Rio Preto. Tenho 53 anos, estou na menopausa há 4 anos, tenho mastopatia. Gostaria de saber se melhora ao longo do tempo ou não, se pode ter mais chances disso virar um câncer de mama, se ela pode fazer usos de hormônio com a mastopatia. Na realidade, a mastopatia é o que nós falávamos de displasia que não existe na mama, que é uma terminologia errada. Então, o que é a mastopatia? É a diferença entre glândula e gordura. Quanto maior a quantidade de glândula que você tem na mama, nos períodos pré-menstruais, a mama fica mais dolorida, porque retém líquido. Então, quanto maior a quantidade de gordura, menor a dor. Então, a tendência é que isso vá sendo substituído. Pode sim utilizar hormônio, desde que faça os controles direito e faça atividade física, né? Libera substâncias que te dão qualidade de vida, você se sente melhor. E ter dor no período pré-menstrual, isso é natural. Perfeito. Vou fazer a minha última pergunta, depois a gente vai passar para o doutor responder as outras. Silvia Cine, de Taboão da Serra, ela disse que tem um nódulo de 9 milímetros na mama esquerda. E a ginecologista receitou o medicamento Sclerovitam Plus. É um medicamento que eu já ouço desde a época da minha mãe. E aí, até eu quero saber também, ela diz, gostaria de saber a sua opinião. Eu não uso. Eu não uso. O Sclerovitam uma vitamina E, um antioxidante fraco. Não tem nenhum trabalho mostrando que isso daí faça alguma prevenção. É um antioxidante. Tá, é uma vitamina. É uma vitamina. Antioxidante. Ok. Dr. Guerino Barbalaco Neto, que é mastologista, coordena o serviço de mastologia do Hospital da Mulher em Santo André e coordena também o grupo multidisciplinar A Mama Sob Novos Olhares. É um trabalho lindo, é um trabalho completo, de dedicação tremenda. Você que quer conhecer de perto, pode entrar em contato www.doutorguerino.com.br www.doutorguerino.com.br. Entra lá que tem mais informações, viu? Doutor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que você faz, viu? Parabéns. Muito bom, fico feliz. Muito legal.